Boa tarde, amigos e irmãos. Estamos mais uma vez aqui hoje, para falar do amor de Cristo, para compartilhar com a igreja, com as pessoas que assistem esse vídeo pelo YouTube, a palavra de Deus. Compartilhar com vocês a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar num texto aqui muito interessante, que está contido em Efésios 1:4, que fala sobre a predestinação. A predestinação é um dos pontos ostentados por João Calvino, reformador protestante do século XVI. Inclusive, não foi João Calvino realmente que deu base para a predestinação, e sim o monge Santo Agostinho. João Calvino simplesmente adaptou essa versão, esse ensino, e levou adiante esse ensino dentro da Igreja Reformada. Nós vamos meditar hoje, então, em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Vamos começar a partir do versículo 3, que fala: Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão pelos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, para as coisas tanto dos céus como da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão estávamos em Cristo, esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bem, meus amados, a predestinação é um fato que não podemos fugir dentro da palavra de Deus. Você pode dizer que você não entende a predestinação, mas dizer que ela não é bíblica não é correto. Você está sendo antibíblico se você disser que a predestinação não é bíblica. Você pode dizer que não entende, mas dizer que ela não é bíblica, você está enganado. Você crer ou não crer na predestinação, isso não impede de você ser salvo. Se você crê ou se você não crê na predestinação, isso não vai interromper na salvação. O que nós cremos ou pensamos a respeito da predestinação não interrompe a nossa salvação. Porque é Deus que nos escolhe. Nós cremos assim, nós calvinistas cremos assim, que é Deus que nos escolhe, não por nossas obras. Ou seja, não porque eu peco ou não peco, não porque eu faço ou porque eu não faço, Deus vai me salvar. Deus salva pela graça. A Bíblia mesmo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Alguns pensam que obras é só aquilo que é feito em termos da caridade. O espiritismo kardecista acredita que nós seremos regenerados, transformados conforme a meta de caridade que vamos fazendo no decorrer da nossa vida. Se fazemos muita caridade, seremos aperfeiçoados por esta caridade. Então, muitos crentes também acreditam que as obras que nos aperfeiçoam são as obras que nós fazemos em termos do Evangelho, em termos da pregação da palavra, em termos do repartir com o próximo. Mas as obras estão relacionadas a tudo que podemos fazer.
entendeu? Mas tudo que podemos fazer, nada disso alcança a nossa salvação em Cristo Jesus. A fé, a salvação é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente, é dado por Deus essa salvação, entendeu? Porque se eu conseguisse não pecar, e por esse não pecar eu pudesse ser salvo, eu iria me vangloriar por isso. Olha, eu vou ser salvo porque eu não peco, porque eu sou perfeito. Olha bem aquela parábola lá do fariseu e do publicano, que estavam lá no templo orando, né? E um dizia, olha, eu não sou como tal esse que não peca, que não faz isso, não faz aquilo, né? Enquanto o outro batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Nem conseguia levantar o rosto para olhar para o templo, de tão miserável que se achava. Entendeu? Então não é que ele se humilhou, era a humilhação de coração que ele tinha para com Deus, admitir que ele era totalmente pecador e ele não conseguiria nada. Nós não conseguiríamos nada a respeito da salvação se não fosse Deus, através de Cristo, nos escolhido, nos salvado. Entendeu? Agora um ponto-chave que eu quero chegar aqui na predestinação é que muitos acreditam na predestinação, mas da forma em que Deus preveu, né, quem iria crer nele e quem não iria crer. Torna a dizer, não depende de nós crermos. O crer em Cristo Jesus já vem através do próprio Espírito Santo de Deus. Então ninguém crê na palavra de Deus ou em Cristo Jesus por si mesmo. Belo dia eu passei a crer no Evangelho, eu resolvi acreditar na palavra de Deus, então já sou salvo. Não. Esse crer que passa a agir em nós vem através do Espírito Santo de Deus. Vem através da ação do Espírito Santo de Deus. Notem aqui no texto, no Efésios 1, no versículo 13, ele fala, e também, em quem também de vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Entendeu? Então, essa ação que há na nossa vida, da pregação do Evangelho, quando nós somos chamados pela palavra de Deus, ouvimos a palavra e passamos a crer, esse abrir do coração parte de Jesus Cristo, parte do Senhor. Pode ver que Jesus falava em parábolas, e os discípulos diziam, Senhor, por que falas em parábolas, Senhor? Aí Jesus disse, para que muitos ouvindo não ouçam e vendo não entendam. Por quê? O Senhor quer que alguns ouçam e não entendam, vendo e não vejam? Sim, o Senhor quer também. Né? Porque a Bíblia diz que a fé é Deus quem dá para quem Ele quer. Não é para quem quer. Não depende, a Bíblia diz, não depende de quem quer ou de quem corre, e sim Deus usar de misericórdia. Entendeu? Nós vamos analisar aqui, vamos ver aqui em Romanos 9, né? Muitos dizem, olha, vocês calvinistas só usam Romanos 9 para dar ênfase à predestinação. Eu vou dizer para você, meu querido, tem muitos outros textos bíblicos que falam sobre predestinação, como Tito 1, que fala, se não me engano, acho que é Tito 1, nós vamos analisar daqui a pouco, que fala, a fé não é de todos. Então a fé não é para todos. Entendeu? Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele não está falando do mundo num contexto globalizado, todas as pessoas. Deus amou o mundo porque através da crucificação de Jesus Cristo, o mundo foi refreado também. Entendeu? Porque a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos destruídos. Se não fosse a crucificação de Jesus Cristo na cruz e Ele se entregar por nós seríamos destruídos. Então esse amor ao mundo de Deus está abrangendo a questão do cuidado com a terra e com os seus que aqui estão. Né? Agora vamos analisar então Romanos 9:19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, quem resiste à vontade de Deus? Mais um ponto do calvinismo que diz que a graça é irresistível. Ou seja, não há briga, não há luta, não há batalha
travada entre o que não crê e entre o Espírito Santo de Deus, que fica o Espírito Santo tentando puxar aquele que não crê para ouvir a palavra de Deus, e aquele que não crê resiste ao Evangelho. Não há resistência ao Evangelho de Cristo. Se há resistência, é porque o Evangelho não agiu ainda no coração daquela pessoa. Mas quando há uma ação do Espírito Santo no coração daquela pessoa, não resiste. Por quê? Porque Deus não trabalha contra a nossa vontade. Algumas pessoas podem pensar, mas Deus não trabalha contra a nossa vontade. Como é que você pode dizer que não há resistência? Entendeu? Que Deus chega e entra e ponto final faz o que quer? Não. Deus muda a nossa vontade. Deus muda o nosso coração. Volta-nos para Deus. Por isso, aí a palavra conversão. Nós somos voltados para Deus. Nós mudamos de posição. Nós deixamos do coração duro e passamos a ter um coração de carne, um coração espiritual. Então, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que fez, por que me fizesse assim? Porventura podemos questionar a Deus por que Deus resolveu escolher uns e outros não? Essa palavra é pesada. Essa palavra é dolorida falar. E até para quem ouve. Entendeu? Mas essa palavra traz conforto e traz calmaria, traz tranquilidade para quem tem certeza de que a sua vida foi transformada, que sua vida está e foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, né? E que ele continua todos os dias buscando a perfeição, porque a consequência da predestinação é se aperfeiçoar dia após dia. Você fazer novo um dia após o outro. Se você errou aqui, amanhã você vai lutar nesse ponto aqui para acertar. Não quer dizer que somos escolhidos e somos transformados em anjos e nunca mais pecamos, como muitos pensam aí. Não, continuamos pecadores, continuamos miseráveis, mas pecadores, aquebrantados e arrependidos, e quando pecam, sabem que erraram, admitem e voltam atrás. E não caem mais naquele mesmo erro. A Bíblia diz, lembra de onde caísses? Arrepende e deixa. Então, por que não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer vasos para honra e outros para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer ao seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Né? Podemos analisar aqui nesse texto, ele está dizendo por que Deus pode fazer uns para honra e outros para desonra. Deus é longânimo. Deus poderia muito bem descer aqui na terra e acabar com toda a criminalidade, com todo o mau caratismo que existe nessa terra, com todos os políticos corruptos, com todas as pessoas mentirosas que existem aqui na terra. Deus não o faz porque ele é longânimo. E ele tem os seus vasos de ira para o dia do seu fim. Deus tem preparado cada um para o seu momento específico. Deus não age num piscar de olhos. Deus não age imediatamente como nós pensamos. Deus programa, Deus prevê, Deus predestina tudo antes de acontecer as coisas na nossa vida. Deus já sabe de todas as coisas na nossa vida. Deus já sabe qual é o fim do justo e qual é o fim do ímpio. Entendeu? Então isso é uma questão que às vezes as pessoas podem questionar os ensinamentos bíblicos. Mas é uma coisa que eu te digo, meu querido. Você pode dizer que a predestinação você não entende, mas dizer que ela não é bíblica, você está errado. Entendeu? Se você entende ou não entende, isso não vai impedir você de ser salvo. Se você crê ou não crê, isso também não vai impedir. Né? Mas agora eu volto ao ponto aqui. A Bíblia é bem clara quando fala que Deus age em nós, no nosso coração, no nosso interior. Quando você prega e alguém recebe a Jesus, não é porque você pregou, não é porque você testemunhou, é porque Deus usou de misericórdia com aquela pessoa e naquele momento o Evangelho entrou no seu coração e Deus mudou o caráter, Deus mudou o coração e a vontade daquela pessoa. Então aquela pessoa passou a fazer parte da família de Deus, da família da fé, porque foi Cristo quem a conquistou. Não fomos nós. Nós somos só objetos usados para a pregação do Evangelho. Mas não somos nós que ganhamos as almas. Muitos crentes pregam e dizem, olha, eu ganhei tantas almas, eu ganhei não sei quantas almas em tal pregação, em tal cruzada. Mentira, você não ganhou nada.
Você foi usado por Deus para aquele evento. Mas você não ganha nada. Quem ganha é Cristo Jesus que busca os seus. Né? Jesus é quem vai em busca dos seus. Ele nos usa para isso, mas quem age no coração da pessoa e quem age na mente da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, essa mensagem fica por aqui. Numa outra oportunidade voltemos a falar sobre esse assunto, sobre a predestinação. Saiba que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, se você não alcançou ainda a imagem de Jesus Cristo, não se preocupe, vá lutando, vá se aperfeiçoando. E a perfeição da nossa vida é Deus que causa, é Deus que vai nos moldando, é Deus que vai agir na nossa mente, para que possamos mudar todos os dias e sermos novas criaturas. Assim nós agradecemos essa oportunidade de falar com você que está em casa, nos ouvindo através da internet. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até mais.